Olá pessoal, e dando sequência ao nosso trabalho, nós falaremos sobre os transformadores. E como o próprio nome sugere, ele é capaz de transformar ou modificar a tensão que passa por seus enrolamentos. Ou seja, ele pode aumentar ou diminuir os valores da tensão, e tudo isso ocorre através de efeitos eletromagnéticos. Veja, aqui está um transformador e, como vemos, esse tem 3 fios desse lado, que pertencem ao enrolamento primário. Por onde entra 110 volts ou 220 volts. Desse outro lado, nós temos 3 fios que pertencem ao enrolamento secundário, por onde saem tensões menores. Esse transformador já veio de fábrica com saída para 6 volts. Vamos ver isso na prática. Como dissemos agora há pouco, no enrolamento primário, que são esses 3 fios, entram 110 ou 220 volts. Por isso, devemos ter o cuidado de usar os 2 terminais que correspondem à tensão de nossa região. Em nosso caso, usaremos esse fio preto e o vermelho, pois a tensão fornecida aqui em nossa região é de 220 volts. Agora nós faremos essas ligações, um fio no vermelho, o outro fio no preto, vamos isolar e em seguida ligarmos em 220 volts de corrente alternada. Observe que as ligações já foram feitas e bem isoladas. Esse fio do meio ficou sobrando porque se a nossa rede fosse 110, nós usaríamos o fio preto e esse fio marrom. Agora, só para confirmar, nós vamos colocar aqui os terminais do multímetro na tomada para mostrar como saem próximo, um pouco mais ou um pouco menos de 220 volts. Aqui está saindo um pouco mais de 230 volts. Agora nós vamos ligar o transformador em 220 volts. E como dissemos, os 220 volts que entram pelos terminais do primário saem aqui no secundário 6 volts, como mostra o aparelho. Um pouco mais de 6 volts. Lembrando que aqui entra corrente alternada e por esses terminais sai uma tensão reduzida também de corrente alternada. Veja também que 6 volts nesses 2 terminais, eu vou substituir para esse outro, e aqui também a mesma tensão, 6 volts, um pouco mais de 6 volts. Se colocarmos os dois aqui, vai dobrar essa tensão, vai lá para 13,8 volts. Para entendermos melhor esse processo, é importante sabermos que a corrente alternada muda de polaridade diversas vezes em um determinado tempo. Veja na ilustração. Aqui nós temos um gráfico que mostra vários ciclos. Lembrando que um ciclo começa no zero, vai até o pico positivo, passa pelo zero novamente, vai até o pico negativo e retorna ao zero. E essas inversões ocorrem 60 vezes em cada segundo. Ou seja, é uma frequência de 60 ciclos por segundo. Então, retornando ao transformador, queremos que esses 6 volts que saem desses terminais correspondam aos mesmos 6 volts que saem desse conjunto de pilhas. E para isso, nós precisaremos acrescentar nesse circuito outros componentes. E nós faremos isso agora, mostrando a função de cada componente no circuito. Vamos lá. Para converter a corrente alternada em corrente contínua, como o nosso transformador tem uma derivação central, que é esse fio aqui, nós usaremos apenas 2 diodos retificadores, cada um deles com valor de um N4004 ou um N4007. Se o transformador não tivesse essa derivação central, nós usaríamos a ponte retificadora. Veja como é fácil. Os 2 diodos eles estão ligados, onde tem a faixa que são os positivos, eles foram unidos aqui, estão ligados. E agora nós ligaremos esse terminal do diodo ao terminal que vem do transformador, este aqui também, e dessa forma a corrente que sai do transformador está retificada. Aqui é o negativo,
e aqui é o positivo. Agora nós registraremos no aparelho a energia, que é a corrente, que está saindo pelos terminais do transformador já retificada. O instrumento está na escala de corrente contínua, até 20 volts, e aqui vai passar de 6 volts alguma coisa, 6,8 volts. Aqui na ilustração, nós podemos acompanhar todo o processo. Observe, no início, os 220 volts que saíam da tomada passavam pelos terminais do transformador, baixando essa tensão para 6 volts, corrente alternada. Entrou corrente alternada, saiu corrente alternada. Agora há pouco colocamos esses dois diodos retificadores. Então, os dois diodos, eles retificam ficando só com os semiciclos positivos. Aqui nós temos uma saída polarizada, porém ainda pulsante, ou seja, ela sai do zero e vai até 6 volts, sai do zero e vai até 6 volts, zero e vai até 6 volts. Então nós precisamos melhorar ainda mais essa saída da corrente. E uma das formas de fazer isso é usando um capacitor eletrolítico de 1000 microfarad, aqui no caso ele é de 25 volts. Vamos ligar o positivo nesse terminal e o negativo nesse outro terminal. Com a colocação desse capacitor, ele elimina uma parte desses pulsos ou dessa pulsação. Veja no gráfico, ele já atenuou bastante. O ideal é que isso aqui seja o mais reto possível. Aqui está o circuito da fonte de alimentação que acabamos de fazer. É o transformador, aqui os dois diodos retificadores, ele é de um N4004 ou um N4007. Aqui está o capacitor eletrolítico de 1000 microfarad por 25 volts e a saída com 6 volts positivo e aqui o negativo. Queríamos que a nossa fonte tivesse esse final, 6 volts, regulado e filtrado. Olha como fica o gráfico. Só que para isso nós precisaríamos de um regulador de tensão. Não faremos isso nesse vídeo, fica para um próximo. Porém, da forma como ela se encontra aqui, ela está perfeitamente correta e dá para alimentar vários circuitos sem nenhum problema. E agora nós mostraremos com o aparelho a energia que a fonte está fornecendo. Então o negativo está ligado aqui, o positivo é aqui. Então nós vamos ligar e ele está fornecendo um pouco mais que 8 volts. E ainda com os transformadores, nós mostraremos como fazer um potente gerador eólico experimental. Veja, esse gerador tem como componentes principais um motor de passo e um transformador. Lembramos que esses dois componentes poderão ser retirados de sucatas. Aqui nós temos exemplos de alguns transformadores e aqui exemplos de motores de passo. O transformador poderá ser encontrado na fonte de alimentação de qualquer aparelho eletrônico quebrado, desses que estão jogados aí na sua casa. Aqui nós temos exemplo de um rádio já quebrado e tem um transformador que poderá ser usado aqui no experimento. O motor de passo poderá ser encontrado nessas oficinas que consertam impressoras. Geralmente nesses locais existem sucatas com bons motores para esse experimento. Atenção! Os transformadores precisam de corrente alternada, por isso, somente os motores de passo fornecem esse tipo de corrente. Os outros motores comuns, como esses que nós estamos mostrando, não servem para o experimento, pois eles fornecem corrente contínua. É muito fácil ver a diferença entre esses dois tipos de motores. No motor de passo, como você vê, dele saem vários fios. Olha só. São vários fios que saem do motor. Enquanto o motor comum, esse que gera corrente contínua, só saem 2 fios. Só são 2 fios. Esse aqui, está aqui os 2 terminais, onde nós ligamos os fios. Agora nós vamos ver isso na prática. Veja, colocamos aqui 2 cantoneiras para prender o motor de passo. Tem 2 garras de jacaré presa a 2 desses 4 fios. Temos aqui a base de madeira para fixar as cantoneiras. O motor usado aqui é um motor de passo como esse. Agora nós vamos prender a hélice. Ela mede de 25 a 30 centímetros. Aqui nós colocamos um pedaço de mangueira para que entre aqui nesse eixo bem firme.
Veja que o motor de passo sozinho funcionando como um gerador vai fornecer uma tensão superior a 6 volts. Agora veja que importante função tem o transformador nesse gerador. A gente já sabe que os terminais do gerador estão saindo 6 volts. Aqui está. Nós ligamos nos dois terminais do secundário do transformador e vamos registrar agora no multímetro a tensão que vai sair nos terminais primários. Com o transformador, aquela tensão de 6 volts vai se transformar para uma tensão maior que 160 volts. Observe. E como você observa, a tensão é maior que 160 volts. Veja bem, mesmo com toda essa tensão, muito elevada, esse gerador não tem potência suficiente para acender lâmpadas como essas. Infelizmente, ele não consegue acender essas lâmpadas. Porém, lâmpadas de 12 volts dá para acender porque tem corrente suficiente para que elas funcionem com esse gerador. E é isso que nós faremos agora. A energia do transformador ela é alternada, a corrente que sai do transformador é alternada. As lâmpadas de LED são polarizadas, portanto precisam de uma corrente retificada. Aqui estão os dois diodos que nós usaremos para retificar essa corrente. Observe, aqui nós colocamos os diodos. Os dois terminais que têm a faixa estão ligados entre si. Aqui. Os outros dois terminais, um se liga ao que vem do transformador e o outro também que vem do transformador. Dessa forma, a corrente, quando vier por esses dois terminais que passa por ele, vem retificada. Aqui vai ser o positivo, e aqui o negativo. Nós vamos ligar o gerador para ver realmente as lâmpadas acendendo. Aqui nós vamos desligar um dos fios, vamos ligá-lo novamente. Portanto, se você tem disponível um motor de passo desses aí e um transformador, dá para fazer um belo projeto para um trabalho escolar. E é isso aí, pessoal. E assim a gente finaliza mais esse vídeo. Estamos preparando muita coisa legal. Um forte abraço e não esqueça, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, se inscreva. Um forte abraço a todos.